E é isso aí, meus amigos. Mostrando para vocês o meu Honda Fit 2009 ELX. Desculpa, LX. Troquei o Palio por esse Honda Fit. Contar para vocês um pouco do que eu tô achando dele. Minha opinião de dono, minha opinião de leigo. Não sou nenhum expert, avaliador, nada do tipo. Apenas a minha visão a minha opinião de dono. Bom, comprei esse carro, troquei na verdade há 2 semanas, 15 dias. Ele é ano 2009, né? É o primeiro dessa geração, né? Chamado New Fit. Ele possui airbag duplo frontal. Infelizmente nessa versão não tem o freio ABS. Eu achei que tinha, mas não tem. Algumas versões do Fit, a EX e a LX, que são de entrada, não são todos que saíram com freio ABS. Esse caso do meu aqui não tem o freio ABS, infelizmente. Eu confesso que eu sinto falta do ABS, principalmente para as longas viagens. Estou fazendo os testes nele de consumo, né, estrada. Estou aqui na cidade de Cunha. Fiz uma passagem pela cidade de Aparecida do Norte. Saí de São Paulo cedo, 4 horas da manhã. Vim até Aparecida do Norte. Após a missa, vim aqui até a cidade de Cunha para fazer um teste no carro, né? É a primeira viagem que eu tô fazendo com ele, experimentando o carro, testando na estrada como se desempenha e me preparando para viajar para o Nordeste com ele, né? Esse carro aqui eu comprei com 137.500 quilômetros rodados. Para um carro 2009 tá excelente, abaixo da média. A média de uso desse carro é 15.000 quilômetros por ano, né? De qualquer assim popular. E ele tá numa média de 8.000 quilômetros rodados ano. Então tá muito bom, tá abaixo da média, tá muito boa a quilometragem dele. Claro que carro não é só quilometragem, né? Esse carro aqui ele veio com algumas coisas originais, né? Que eu mandei trocar. A multimídia eu mandei trocar, porque eu gosto de ter o GPS na multimídia, eu não gosto de ter no celular. Então, falando do carro, né? Ele é um carro motor 1.3 manual, era o que eu tava procurando. Como eu comentei no vídeo passado que eu mostro o meu Palio, meu antigo Palio, eu não sou muito fã dessa versão do Fit com o câmbio manual ou com o câmbio automático, porque ele é um câmbio convencional da Honda. Não é um câmbio ruim, longe disso. Mas comparando com o CVT, né, que equipou a primeira e a terceira geração do Fit, nessa versão aqui que usa o câmbio tradicional, ele é meio beberrão. Na cidade ele não faz boas médias. Na estrada é uma média razoável, não é boa, mas não chega a ser tão ruim assim. Mas comparando com a média do câmbio manual, o Honda Fit consome bem mais no câmbio automático convencional. Esse aqui agora, fazendo os testes de estrada, né, de rodovia, já rodei 246 quilômetros. Ele tá 1/4 acima do meio tanque. A média de consumo estava em 16 e pouquinho. Como eu peguei muita serra aqui na estrada de Cunha, essa daqui é a SP-171, rodovia estadual, ele tá fazendo 15,6. Excelente média. Para o tanto de montanha que tem nesse trecho da estrada, é uma excelente média. Maravilhosa. Esse carro ele conta com um porta-mala de 390 litros, se eu não me engano.
O do Palio era 280 ou 290, então assim, tem 100 litros a mais de capacidade. No meu Palio eu usava um subwoofer, né, de 12 polegadas. Ocupava um pouco de espaço, né, tomava mais um espaço. Nesse aqui eu resolvi não colocar. Inclusive tá à venda, eu vou colocar para anúncio junto com um módulo de 800 DS. Não pretendo colocar som, quero o porta-mala 100% livre para viagens e afins, né? Porque assim, a gente vai ficando velho, né? Vai perdendo alguns gostos de jovem, né? Eu fiz 30 anos agora em 2026 e carro rebaixado, som, era uma coisa que eu gostava muito. Hoje em dia eu já tô evitando carro, mexer com suspensão, mexer com aro de roda, colocar aro maior, não. Hoje em dia é só gasolina e manutenção. Bom, Honda Fit, ar-condicionado, tudo funcionando perfeitamente. Vidro nas quatro, trava automática, trava dos vidros. Regulagem do espelho retrovisor automático, maravilhoso. Sempre senti falta disso. Todos os carros que eu tive anterior ao Fit não tinha. Era tudo na manivelinha, né? Tinha que ir lá e regular. Às vezes você não conseguia regular o do passageiro, dependendo da situação da estrada, porque era até arriscado, né, você tentar fazer uma regulagem assim. Se bem que ele era mais curto, né? O Fit ele é um pouco mais largo, fica mais distante. O Palio e o Celta, que foi meu primeiro carro, e depois o sucessor, que foi o Palio, eles são mais curtinhos, então você até tinha acesso ao retrovisor, né, a regulagem. Esse aqui, maravilhoso, essa regulagem aqui, show de bola. O carro em si, ele não tem um acabamento premium, é um acabamentinho de tecido razoável, tranquilo, faz alguns barulhos internos, não tem jeito. Carro de 17 anos não vai ter aquele conforto no quesito de acabamento, isolamento acústico. Quando você tá acima de 2.500 giros a 3.000 giros, o motor dá uma roncada, você ouve ele dentro da cabine, não tem jeito. Assim, eu tinha esse problema com o Celta, com o Palio, e com o Fit não vai ser diferente. Não é um carro com um bom isolamento, e até porque a proposta dele não é esse, né? Não é essa. É um carro para uso urbano, né? Uso cotidiano. Então ele não é um carro muito, como que é a palavra? Muito rebuscado, né? Ele é mais parrudão mesmo. Direção elétrica, maravilhosa, muito leve, muito macia, a baixa velocidade. Você aumenta a velocidade, ela dá aquela firmada, né, para manter o controle do carro. Maravilhosa, muito bom. Espaço interno excelente. Aqui, esse esquema dos bancos, eu acho que não preciso mostrar, porque quem tá atrás de Fit para compra, geralmente vê os vídeos de um pessoal mais técnico, né, em avaliação, que deita o banco, ele vira um furgão, ou levanta, né, e ele abre um vão aqui entre os bancos, um vão que, você carrega uma bicicleta ali, um vaso de planta, qualquer coisa ali, que do assoalho ao teto fica livre. Então é um vão muito grande para carregar algum tipo de coisa. Desempenho na estrada, ele vamos dizer, por um motor dele que é 1.3, a Honda arredonda esse motor para 1.4, mas ele é 1.3 se for ser mais técnico. Não vi diferença dele pro Palio, assim, de explosão, né, de torque. É um motorzinho manco, assim, a meu ver, ele não é um motor para você desempenhar velocidade. Ele é um motor para você fazer viagens tranquilas, com velocidade de cruzeiro. Na ultrapassagem, sim, ele vai responder, mas não é aquela resposta ativa que você pisa e ele dá toda a potência do mundo. Não, ele tem um certo tempo para embalar. Se você tiver em baixa rotação, ele não embala com a mesma velocidade, tem que reduzir marcha. Mas assim, se você for uma pessoa prudente que não preza velocidade, esse carro é perfeito, é tranquilo, manutenções tranquilas também. Antes de comprar ele,
A concessionária que eu comprei fez a revisão, no caso a agência. Depois que eu comprei ele, eu levei ele no meu mecânico, fiz outra revisão por minha conta, porque onde eu comprei, maravilha, confio, conheço, sei que não vou ter dor de cabeça, mas a gente sempre fica com um pezinho atrás com uma coisa ou outra, e isso não quer dizer que é uma crítica à agência, é mais uma decisão pessoal de ter o meu diagnóstico com o meu mecânico, que eu sempre levei meus carros, levei nele, levantou o carro, olhou tudo que podia olhar, olhou parte de suspensão, de direção, e me passou o feedback. Tá perfeito, assim, não tem vazamento de nada, não tem nada com folga. Eu sei que o único apontamento que meu mecânico me deu foi alguma coisa de batente de suspensão dianteira, tem alguma folguinha. E aí ele falou que não era uma urgência de trocar, mas se quisesse rodar com o carro mais um tempo não ia ter problema, não ia incomodar. A única coisa que ia incomodar era o barulho batendo, né? Um barulhinho batendo de vez em quando pega um buraquinho mais forte. De resto, vazamento nenhum. Todos os líquidos de arrefecimento, fluidos de freio, de embreagem, tudo tranquilo, tudo novinho. O fluido do radiador do Fit, ele é azulzinho, né? E no reservatório, quando ele começa a ficar velho, ele perde a coloração, ele começa a escurecer. Esse aqui tá azulzinho brilhando. Fluido de freio, a gente usa o DOT 4, que ele é um pouco mais avermelhado. Perfeito também, tanto no reservatório do freio quanto da embreagem. Hidráulica não tem, né? No caso é a elétrica, então a gente não tem o reservatório. O óleo eu troquei assim que eu tirei da concessionária, da agência. A troca foi pela agência, então o pessoal, ele ainda tinha 4.000 para rodar com o óleo antigo, mas a agência me deu o óleo novo, né, a troca, e eu optei por já trocar, porque assim, quando eu troco, a partir daí é meu uso, então eu sei como eu vou usar esse motor com esse óleo, né. É um óleo para 10.000, a gente usa o 1530 no Fit, então troquei, saí da agência já com óleo novo. E a partir desse momento o que acontecer com o óleo vai depender do meu uso, né? Claro, o carro não pode apresentar nenhum vazamento, nada, mas eu falo de desgaste, né? Usando corretamente, sem esganar o motor, sem alta rotação o tempo todo. E aí eu vou monitorando, né? Pra ver como o óleo se comporta. E por enquanto, excelente, né? Aqui estamos na estrada de Cunha, Paraty. É uma estrada com bastante curva, bastante descida, subida, bem ociosa. Estabilidade maravilhosa. Muita diferença do Palio para o Fit. Eu senti uma diferença na estabilidade brutal, porque assim, o Palio ele é muito molenga. A suspensão dele é uma suspensão bem macia. Então na cidade, maravilha, 50 por hora, 40 por hora, tranquilo, carro macio. Na estrada, o Palio ele tem um problema, que assim, você pode ver em todos os Palios a avaliação. Quando você tá 120, 130 por hora, o Palio ele fica fazendo esse movimento assim. Ele dá uma dançada de um lado para o outro e você tem que meio que ir corrigindo. Não é uma coisa grosseira que você fica a todo tempo vendo, não. É uma coisa assim, bem sutil. Só que quem tá em uma viagem, tipo uma viagem para o Nordeste, que é um dia de viagem, 2 dias de viagem, dependendo para onde você vai no Nordeste, você sente o carro balançando, não tem jeito. Depois de um tempo você vai sentir. E o Fit não, eu não senti isso no Fit. Acelerei ele bem lá na Dutra, que a gente vai acessar daqui a pouco. Acelerei bem para ver como ele se comportava, a estabilidade muito boa, tanto na reta quanto nas curvas. Não senti nenhum manuseio assim do carro, nenhuma coisa fora do normal que deixe ele instável. Muito bom, porque esse carro, pelas pesquisas que eu fiz antes de comprar, no Palio a gente tem o peso na traseira, né? E o tanque é embaixo dos bancos traseiros. A gente já tinha
bagagem de porta-mala, então tudo isso conta, né? Então o Palio, ele anda meio que inclinado, né? Quando você vai fazer uma viagem que você carrega peso, o peso dele tende a ficar no eixo traseiro e ele levanta a frente. Isso faz com que a direção da frontal ela fique meio boba, né? Meio ociosa. O Fit não. Claro, se você carregar o Fit, ele vai pesar na traseira, porém o tanque de combustível dele ficam embaixo do banco dianteiro. Então ele melhora muito a estabilidade, porque traz o centro de gravidade para o centro do carro, não para a parte traseira, né? Então eu gostei muito da parte de estabilidade do Fit. Olha só, uma curva aqui, a gente está fazendo essa curva a 70, tá tranquilo. Ele não esterce muito, não dobra muito a lataria, né? A suspensão, ela não encolhe muito. Então o carro ele não fica dando aquelas inclinadas na curva, ele vai bem rente, que é muito bom, né? É muito bom, numa velocidade maior, dá mais segurança. Esse carro está abastecido na gasolina. Eu não tenho costume de abastecer no álcool, não gosto, coisa particular, nunca gostei de abastecer no álcool. Todos os meus carros eu sempre coloquei gasolina. Assim, como é um carro flex e nossa gasolina tem um teor de álcool alto, né? Se não me engano 28% e vai aumentar, né? Pelo que se entende aí do que está se tramitando, foi aprovado que pode ser usado agora até 35%, então vai aumentar mais 7% no teor do álcool. Então meio que você não precisa abastecer com álcool se você tem um motor flex. Você colocando a gasolina, ela já tem um teor alto de álcool, então não tem nenhum problema com módulo, nada de reconhecimento, porque já tá meio que embutido na nossa gasolina, né, o álcool. E fora que o consumo não, a autonomia é menor, né? Então eu gosto de pôr gasolina no carro porque a autonomia é maior. Sempre usei gasolina e minhas médias, assim, média na cidade, média na estrada, é sempre baseada na gasolina. Eu não tenho nem como falar pra vocês a média desse carro no álcool, porque eu não uso. Então, como esse vídeo é uma opinião de dono, não é uma opinião técnica, eu não vou poder dizer pra vocês o quanto que ele faz no álcool, né? Mas o que eu posso afirmar pra vocês, na cidade ele fica entre 12 e 13, na estrada ele tá nessa média aqui, ó, 15.8, 16,5, fica nessa média. É uma média muito boa. Claro, o carro tá vazio, tô andando sozinho nele, então não tem peso, não tem passageiro, não tem bagagem, então ele vai fazer uma média boa, né? Com passageiros e bagagens vai cair um pouco, mas não vai cair nada muito absurdo do que tá fazendo. Esses eram os pontos que eu tinha para falar do carro, né? Quem tiver interesse no carro, tiver procurando o carro, compre. Eu indico o manual, questão de consumo e também de manutenção. O câmbio automático você vai ter que fazer a troca parcial ou total do fluido, uma hora ou outra vai ter que fazer. E se você comprar o Fit usado, claro, vai ter que comprar usado, né? Tem que saber muito bem de quem você está comprando e saber se a pessoa fez uma troca parcial ou total, dependendo da quilometragem. É necessário fazer. Esse óleo de câmbio dele, se você pegar um carro com mais de 100 mil, mais de 650 mil, que é o que tem no mercado aí de usados, mais de 50 mil rodados, com certeza vai ter uma troca de óleo pendente. E aí tem que ver se a pessoa fez ou não fez. É muito perigoso rodar com esses carros com a manutenção deficitária, né? Porque a manutenção é mais cara, né? Comparando com o popular aí, Chevrolet, Fiat, a Volks, a Honda, ela tem o histórico de ter a manutenção mais cara, né? Tanto a manutenção quanto as peças, né? Tem mecânico que cobra mais caro só por ser Honda, né? Vamos ver como ele se desempenha na estrada. Vou dar uma aceleradinha um pouco mais forte, que aqui tem bastante curva.
Só para vocês verem a estabilidade. Não sou muito de correr e tem que ficar tranquilo, ligeiro com os radares aqui, mas é só um testezinho para vocês verem como ele se desempenha na curva. 100 por hora, curva direita à frente. Vamos lá. Bem tranquilo, bem tranquilo. Fazer essa curva à esquerda, 100 por hora. Essa estrada aqui é para andar 60 ou 80, não é para andar 100 por hora. Então é uma velocidade muito acima do permitido e ele tá tranquilo, muito instável, muito estável. Uma das coisas que eu sinto falta nele é farol de neblina. Conversando com alguns amigos que trabalham no ramo de autoelétrica, eles falaram: Rodrigo, não é muito aconselhável colocar o kit de farol de neblina nesses carros. Por quê? Porque dependendo do kit que você comprar, pode ser que tenha que fazer alguma alteração na alma do para-choque. Como esses kits de milha são paralelos, né, não são originais, é meio que difícil fazer a instalação. Assim ele disse, né? E eu fiquei meio receoso de tentar colocar e ter algum tipo de problema e ter que fazer alguma modificação e de repente dar um apontamento em algum laudo. Eu queria colocar o kit de neblina porque eu acho mais confortável. A gente usa o kit de neblina, não precisa ficar usando o farol, né, durante o dia, até gasta o farol, né? Você coloca o kit de neblina e esquece do farol baixo. Você só usa o farol baixo à noite, entendeu? Numa estrada escura. Mas assim, durante o dia a gente usa como farol diurno, né? Que aqui em São Paulo, eu não sei nem que pé que tá. Antigamente era obrigado a andar, principalmente na marginal. Não sei se ainda não é. Cada ano muda a legislação, né? Mas eu gosto, esteticamente também eu gosto do farol de neblina no carro. Você liga a lanterninha, o farol de neblina, acabou. Você tem uma iluminação para dia, para noite, e não precisa ficar gastando as lâmpadas, né, do farol. Mas assim, por enquanto não vou colocar, até ter uma segunda opinião, né? Se eu achar alguém que fale, consigo colocar, dou garantia, não vai precisar mexer em nada, né? Aí eu instalo. Vou fazer mais um teste aqui numa curva. Essa curva aqui é aconselhável fazer a 40 por hora, no qual indica as placas. Vamos fazer ela ali na frente um pouco mais, vamos fazer a 80. Claro, isso não é recomendável fazer, né? É apenas um teste para saber como o carro se comporta na estrada. Uma estrada vicinal como essa não é bom andar acima da velocidade, porque pode pegar uma ultrapassagem e é perigoso, né? Às vezes o tempo de reação não é muito bom. 40 por hora, passando aqui a 80. Final da curva já libera 60, mas já para de novo a 40. Vem que aqui é uma rotatória. Tranquilo, maravilha. Muito boa a estabilidade do Honda Fit.